Capítulo 8. Na segunda-feira pela manhã, Connie se encontrava nos degraus de Wanborough Manor, uma imensa casa de campo nos arredores de Guildford, em Surrey. Ela foi conduzida ao andar superior da casa até um quarto que continha 4 camas de solteiro. Parecia que, até o momento, apenas uma estava ocupada. Connie desfez sua pequena mala e pendurou suas roupas no interior do espaçoso armário de mogno, percebendo que quem quer que fosse a mulher com quem compartilharia o quarto tinha um estilo muito mais extravagante em relação às roupas que usava. Um vestido justo e dourado para usar de noite estava pendurado ao lado de calças sociais de seda e uma echarpe longa e colorida. Você deve ser Constance, disse uma voz arrastada atrás dela. Estou feliz que esteja aqui. Não queria passar as próximas semanas sendo a única garota neste lugar. Sou Venetia Burrows, ou melhor dizendo, Claudette de Sally. Constance se virou para cumprimentá-la e ficou chocada com sua aparência dramática. Ela tinha cabelos negros e brilhantes que lhe cascateavam quase até a cintura, pele cor de marfim e grandes olhos verdes, ressaltados com delineador, para complementar um par de lábios pintados de vermelho. O contraste entre a aparência sensual da garota e o uniforme regular da Fanny não poderia ser mais marcante. Connie ficou surpresa ao perceber que aquela mulher fora selecionada. Ela se destacaria naturalmente no meio de uma multidão. Constance Carothers, ou melhor dizendo, Chapelle, disse Connie, sorrindo, e cumprimentando Venetia com um aperto de mão. Sabe se outras mulheres virão? Não. Quando perguntei, disseram que seríamos apenas nós duas. Vamos treinar com os rapazes, disse Venetia, se jogando na cama e acendendo um cigarro. Pelo menos esse trabalho tem alguns benefícios, ela disse, levantando as sobrancelhas enquanto inalava fumaça. Sabe de uma coisa? Nós duas devemos ser completamente loucas. Talvez, concordou Connie, aproximando-se do espelho e verificando que seu cabelo ainda estava em ordem, preso num coque comportado. Então, onde a encontraram? Venetia perguntou. Eu estava trabalhando como arquivista no MI5. Disseram que fui selecionada por causa do meu francês fluente e por conhecer o país. O único conhecimento que eu tenho da França se resume a beber coquetéis no terraço de Cap Ferrat. Venetia riu. Bem, isso e o fato de que minha avó é alemã e sou fluente na língua deles. Dizem que o meu francês também não é tão ruim. Venho de Bletchley Park. Tenho certeza de que sabe do que estou falando. Se estava trabalhando no M5, não é? É claro, Connie concordou. Ouvimos todo tipo de coisa a respeito do código Enigma. Nota do tradutor. Aparelho mecânico usado pelo exército alemão para codificar mensagens antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, aquilo foi um triunfo, de certa forma. Venetia se aproximou de um vaso de plantas que estava no peitoril da janela e bateu a ponta do cigarro na borda, deixando as cinzas caírem ali. Parece que eles precisam desesperadamente de pessoas que saibam operar equipamentos sem fio na França. Como tenho habilidades com decodificação, sou a garota de que eles precisam. Sabia que, atualmente, a expectativa de vida de uma operadora de comunicações especializada em aparelhos de rádio
É de cerca de 6 semanas? Ela perguntou, voltando para a cama e deitando-se. Não pode ser. Bem, não chega a ser surpreendente, não é? Afinal, não é muito fácil esconder um transmissor de rádio debaixo das nossas roupas, não é? Connie mal podia acreditar na tranquilidade de Venetia ao comentar sobre a possibilidade de vir a morrer. Isso não a assusta? Não faço ideia, respondeu Venetia. Só sei que os nazistas precisam ser detidos. Meu pai conseguiu tirar minha avó de Berlim antes do começo da guerra, mas o resto de sua família desapareceu na Alemanha. São judeus e nossa família suspeita que tenham sido levados para algum daqueles campos da morte de que ouvimos falar. Assim, se houver qualquer coisa que eu possa fazer para prejudicá-los, eu farei. Venetia disse com um suspiro. Imagino que a vida não valerá a pena para qualquer um de nós, a menos que Hitler e sua quadrilha feliz sejam enterrados a 7 palmos. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor será. A única coisa que me incomoda é ter que cortar meu cabelo de acordo com o que me disseram. Isso sim será um problema, ela disse, agitando sua cabeleira negra e lustrosa. Seu cabelo é bonito, Connie disse, pensando que se alguém tivesse condições de ludibriar e derrotar os nazistas sozinho, seria essa mulher extraordinária. Como a vida muda, Venetia disse, deitada na cama e apoiando a cabeça nas palmas das mãos. Há apenas 4 anos eu era uma debutante em Londres. A vida era simplesmente uma enorme festa. E agora? Ela olhou para Connie e suspirou de maneira conspiratória. Veja onde estamos. Sim, Connie concordou. Você é casada? De jeito nenhum, Venetia disse sorrindo. Decidi há alguns anos que queria viver a vida plenamente, antes de encontrar alguém e me acomodar. Parece que é exatamente isso que estou fazendo. E você? Sou casada. Meu marido Lawrence é capitão na Guarda Escocesa. Ele está na África no momento, mas desapareceu durante a última missão. Eu lamento. Venetia disse com os olhos cheios de compaixão. Essa guerra é realmente horrível. Mas tenho certeza de que seu marido vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Preciso acreditar que isso vai acontecer. Connie respondeu, demonstrando-se mais firme do que realmente se sentia. Sente saudades dele? Demais. Mas aprendi a viver a minha vida sem ele, como várias outras mulheres, cujos maridos estão lutando longe de casa. Teve algum caso desde então? Venetia abriu um sorriso maroto. Oh, meu Deus, não. Eu... Connie sentiu que seu rosto estava ficando vermelho, não respondeu abruptamente. É claro que não, Venetia concordou. Você parece ser o tipo fiel. Connie não conseguiu saber se aquilo era um insulto ou um elogio. De qualquer forma, estou feliz por ser solteira há 4 anos. Já me diverti demais. E em épocas difíceis como esta, meu lema é aproveitar o dia de hoje, pois você nunca sabe se vai ser o último. Além disso, com o que nos aguarda, talvez o último dia esteja próximo, concluiu apagando o cigarro no vaso de plantas. Posteriormente, naquela tarde, as 2 mulheres foram chamadas à enorme sala de artes, onde lhes ofereceram chá e bolo e foram apresentadas aos seus companheiros de treinamento. Você sabe o que significa SOE, não é, querida? Venetia sussurrou. É a Superintendência de Obras e Expulsões, disse, dissolvendo-se em risadas contidas. Sabe quem morava aqui antes de a Inglaterra requisitar o uso da casa?
Esse lugar é muito bonito, Connie disse, admirando o pé direito alto, a majestosa lareira de mármore, e as janelas em estilo georgiano que conduziam a um terraço elegante, assim como ele. Connie acompanhou o olhar de Venetia, percebendo um jovem apoiado contra a lareira, profundamente envolvido em uma conversa com um dos instrutores. Sim, ele realmente é bonito, concordou. Por que não vamos até lá e nos apresentamos? Venha comigo. Connie a seguiu enquanto Venetia andava em direção ao homem e apresentou a si mesma e a nova amiga. É um prazer conhecê-las, garotas. Meu nome é Henry Dubarry, respondeu num francês perfeito. Connie admirava a maneira como Venetia entrava em ação. Era o charme e a sexualidade personificados. Sentindo-se excluída enquanto o diálogo entre Henry e Venetia progredia, ela se afastou. Bem, quer dizer que essa é a Mata-Hari do grupo. Sussurrou uma voz atrás dela em tom de zombaria. Eu sou James Frobisher, também conhecido como Martin Cost. E você é... Connie se virou e viu um homem que não era muito mais alto do que ela, com cabelos ralos e óculos com armação de chifre. Constance Carothers, digo Chapelle. Ela estendeu a mão e ele a cumprimentou. Como é seu francês? Ele perguntou amistosamente. Minha mãe é francesa, então sempre fui fluente. É uma pena eu não ter essa vantagem, suspirou. Estou progredindo com o meu curso intensivo, mas nem penso em ser preso pela Gestapo. Estou mais preocupado em conseguir lembrar em quais ocasiões usar vous ou tu. Bem, tenho certeza de que não mandariam você a campo se não confiassem em suas habilidades com o idioma. Connie disse em tom reconfortante. Provavelmente não. Embora a França esteja num estado tão ruim que estão buscando desesperadamente por agentes, estão sendo presos a todo instante, pelo que ouvi dizer. James levantou as sobrancelhas. Não importa. Fomos convocados por termos habilidades distintas e parece que consegui provar a eles que sou bom quando é necessário explodir alguma coisa. E não é preciso conversar muito com um bastão de dinamite, ele disse sorrindo. Devo dizer que admiro as mulheres que se alistam voluntariamente na SOE. É um trabalho perigoso. Bem, não diria que estou aqui de maneira verdadeiramente voluntária, mas estou feliz por poder contribuir um pouco com meu país. Connie respondeu resoluta. Durante a refeição daquela noite na elegante sala de jantar, Connie foi apresentada aos 4 outros agentes que participariam do treinamento. Escolhidos dentre diferentes áreas, devido à adequação particular ao trabalho em questão, ela conversou com Francis Montclair e Hugo Soroki. Ambos, como ela, tinham um dos pais nascido na França. Havia James também e, é claro, Henry, o piloto de aviões de caça, o bonitão do grupo. Conforme o vinho era servido, Constance teve uma experiência surreal. Observando as pessoas reunidas ao redor da mesa, a cena poderia passar por um jantar casual, ocorrendo em várias mesas por toda a Grã-Bretanha naquele momento. Após a sobremesa, Capitão Bevan, um instrutor encarregado, bateu palmas para pedir silêncio. Senhoras e senhores, espero que esta noite tenha dado a todos a oportunidade de se conhecerem melhor. Vocês passarão as próximas semanas trabalhando em conjunto. Entretanto, receio que a diversão acabe aqui. O café da manhã será servido às 6 horas e, em seguida,
Cada um de vocês receberá uma avaliação da condição geral de sua saúde e aptidão física. Daqui a 2 dias, terão que correr um percurso de 8 quilômetros todos os dias antes do café da manhã. Houve protestos em meio ao grupo. Muitas das atividades que farão aqui vão se concentrar no aumento da resistência física de vocês. É de suma importância que todos partam para a França na melhor condição física que puderem alcançar. É o tipo de aptidão que poderá salvar suas vidas. Senhor, tenho certeza de que um nazista com uma metralhadora logo atrás de mim vai fazer com que eu corra muito rapidamente se for preciso. James disse em tom de piada. Venetia soltou uma risadinha e o capitão sorriu. Alguns já passaram por treinamento militar, então estarão acostumados aos rigores do exercício físico. Para outros, especialmente para as damas, disse, olhando para Venetia e Connie, pode ser um pouco mais difícil. As próximas semanas serão as mais difíceis de suas vidas, entretanto, se realmente dão valor a elas, dedicarão toda a atenção e energia para aprender as habilidades que lhes ensinaremos. Vou colocar a programação do dia no mural ao lado do hall de entrada às 6 horas da tarde todos os dias. Durante as semanas em que estiverem aqui, vocês aprenderão a atirar, detonar dinamite, o básico do código Morse, habilidades de sobrevivência e como saltar de paraquedas. Tenho certeza de que todos sabem que os agentes da SOE estão provavelmente entre aqueles que enfrentam os maiores perigos se compararmos com todos os compatriotas que estão lutando contra os nazistas na França pelo direito comum à liberdade. A sala ficou repentinamente em silêncio. Todos os olhos estavam focados no capitão. Também devo acrescentar que 100 homens e mulheres do calibre de vocês, que conhecem e compreendem os perigos e mesmo assim estão preparados para enfrentar o desafio, essa guerra e nossa vitória nunca poderiam ser conquistadas. Assim, em nome dos governos britânico e francês, agradeço a presença de cada um de vocês. Agora temos café e conhaque na sala de artes para quem desejar. Para quem não quiser, me despeço aqui. James e Connie foram os únicos a recusar a oferta do café e viram que estavam sozinhos na entrada do hall, enquanto os outros desapareciam pela porta da sala de artes. Não vão se juntar aos outros? James perguntou. Não, estou um pouco cansada. Connie queria dizer que se sentia sobrecarregada, mas preferiu não usar aquela expressão. Eu também. Os dois deram alguns passos em direção à escada. James parou no primeiro degrau e olhou para ela. Está com medo? Não sei dizer de verdade. Eu estou, James admitiu. Mas creio que cada pessoa deve cumprir o seu dever. Boa noite, Constance. Ele disse suspirando enquanto subia as escadas. Boa noite. Connie o observou até que ele desaparecesse de seu campo visual. Sentindo um calafrio repentino, ela cruzou os braços ao redor de si e andou até uma das imensas janelas, olhando para a lua cheia. Estaria com medo? Ela não sabia. Por outro lado, a guerra que devastava a Europa há 4 anos da sua jovem vida acabou por embotar suas emoções. Desde que Lawrence partiu para a frente de batalha, poucas semanas após o seu casamento, Connie sentia que sua vida estava numa espécie de sala de espera, no momento em que tudo deveria estar começando. No início, ela sentia tanta saudade que mal podia suportar a ausência do marido.
Vivendo naquela casa imensa e fria em Yorkshire, tendo apenas a presença da mãe, Severa de Lawrence, e dos dois velhos labradores pretos como companhia, ela teve muito tempo para pensar. Sua sogra não aprovava sua decisão de ir a Londres para aceitar a oferta de emprego no MI5, obtida através de um dos contatos de seu pai, que percebia que ela estava desperdiçando seus dias na região pantanosa de Yorkshire. Muitas das garotas que trabalhavam com ela no MI5 desfrutavam da atmosfera estranhamente alegre, da Londres dos tempos de guerra. Elas eram constantemente cortejadas e convidadas para jantar ou ir a clubes por oficiais que estavam de licença. E uma boa quantidade daquelas mulheres já era noiva ou, pior ainda, já havia se casado. Assim como elas, seus jovens noivos e maridos estavam lutando em algum lugar no exterior, mas isso não parecia impedi-las. Para Connie, as coisas eram diferentes. Lawrence era e sempre foi o único homem que ela amou. Desde que o conheceu em uma festa no clube de tênis em Yorkshire, quando tinha 6 anos. Embora fosse inteligente e esforçando bastante para se dedicar a uma carreira após concluir seus estudos na Sorbonne, e preferisse a França em vez do ambiente sombrio e tristonho do norte de Yorkshire, ela acabou concordando em assumir uma vida de não ser mais do que a castelã de Blackmore Hall e esposa de seu amado Lawrence. Em seguida, após o dia mais feliz de sua vida, quando entrou na pequena capela católica construída na propriedade de Blackmore para fazer seus votos, o homem que ela amava há 14 anos lhe fora abruptamente arrancado. Connie suspirou. Durante 4 anos conviveu diariamente com o medo de receber um telegrama dizendo que seu marido desaparecera no cumprimento da missão. Até que a mensagem chegou. Trabalhando no MI5, ela sabia que as chances de que Lawrence ainda estivesse vivo, após 2 meses desaparecido, diminuíam a cada dia. Ela se virou e voltou a andar pelo hall em direção à escadaria. Enfrentara o maior medo de sua vida ao abrir aquele telegrama. E com Lawrence ainda desaparecido, ela não se importava se iria viver ou morrer. Acomodou-se na cama, deixando a luz do abajur ligada para quando Venetia chegasse. O dia já estava quase raiando quando Connie a ouviu entrar no quarto, com uma risadinha enquanto tropeçava em algo que estava no chão. — Está acordada, Connie? Ela disse num sussurro. — Sim, respondeu quando ouviu a cama de Venetia ranger. — Minha nossa, esta noite foi divertida. Henry é realmente um sonho, você não acha? Ele é muito bonito, sim. Venetia bocejou e disse: creio que as próximas semanas vão ser muito mais agradáveis do que eu imaginava. Boa noite, Connie. Ao contrário das impressões iniciais de Venetia, as semanas seguintes testaram cada um dos agentes até seus limites. Todos os dias foram preenchidos com rigorosos exercícios físicos e mentais. Se não estivessem em uma trincheira aprendendo a detonar dinamite, estavam subindo em árvores e se escondendo em meio aos galhos. Castanhas, frutas arbustivas, cogumelos e folhas de plantas comestíveis eram identificados, assim como intermináveis sessões de treino de tiro e a inescapável corrida de 8 quilômetros que ocorria todas as manhãs. Venetia, envolvida tanto em seu caso tórrido com Henry, quanto com as atividades diárias, frequentemente voltava ao quarto por volta das 4 da manhã e resmungava no final da fila. Connie ficou surpresa com a capacidade que tinha para suportar os rigores do treinamento.
Com sua compleição atlética, fruto das atividades ao ar livre, que gostava de praticar nos charcos de Yorkshire, ela sentia que sua força física aumentava a cada dia. Era a melhor atiradora do grupo e adquiria um bom nível de habilidade para lidar com dinamite. Não se podia dizer o mesmo de Venetia, que quase conseguiu mandar todos pelos ares quando detonou uma granada dentro da trincheira. Bem, pelo menos eu provei que consigo explodir alguma coisa, disse enquanto marchavam de volta a Wamborough Manor. Você acha mesmo que Venetia tem condições de executar as ações de que o comando vai lhe incumbir? James perguntou certa noite enquanto Connie e ele se sentavam para tomar café e conhaque na sala de artes. Ela não é exatamente uma pessoa discreta, não é mesmo? Ele disse enquanto a observavam no terraço envolvida num forte abraço com Henry. Acho que Venetia vai se sair muito bem, disse Connie em defesa da amiga. Ela é muito inteligente e, como os nossos superiores vivem nos lembrando, 90% da realidade dependerá disso quando estivermos na França. Ela é muito atraente, isso com certeza, disse James. Sei que conseguirá usar o charme para escapar de qualquer enrascada. Muito melhor do que eu conseguiria, ele acrescentou morosamente. Esta é a verdadeira calmaria antes da tempestade, não é, Connie? Francamente, estou morrendo de medo do que virá pela frente. Especialmente do salto de paraquedas. Só de pensar meus joelhos começam a tremer. Não se preocupe, disse Connie dando palmadinhas amistosas sobre a mão de James. Talvez você tenha a sorte de ser levado até um campo de pouso ou coisa do tipo. Espero que sim. Tentar sair de uma árvore, lugar onde provavelmente vou ficar preso. Se conheço bem minha sorte, certamente vai atrair a atenção alheia. De todos os agentes em treinamento, James era o único a expressar seu estado de nervos em relação às tarefas que teria que enfrentar. Ele e Connie eram os membros menos falastrões e mais cerebrais do grupo, e haviam nutrido uma forte amizade. Não é estranho o caminho que a vida pode tomar? James prosseguiu, tomando alguns goles do conhaque. Se pudesse escolher, acho que optaria por uma vida bem diferente desta. Acho que isso é algo que toda a raça humana está sentindo nos dias de hoje, Connie respondeu. Se não fosse pela guerra, eu estaria sentada em algum lugar dos pântanos de Yorkshire, provavelmente engordando e parindo um bebê a cada ano. Tem alguma notícia? James sabia a respeito de Lawrence. Não, nada. Ela suspirou. Não perca a esperança, Connie. Era a vez de James dar palmadinhas encorajadoras no dorso da mão dela. A situação está muito complicada lá fora. A probabilidade de seu marido estar vivo é a mesma que a de não estar. Tento não a perder. Connie disse, mas cada dia que passava lhe dava a sensação de que outra pá de terra era jogada sobre a sepultura de Lawrence. O que você pretende fazer quando essa maldita guerra acabar? Ela perguntou, procurando um tópico menos sombrio para conversar. Meu Deus, James riu. Parece uma ideia muito bizarra agora. Minha vida é parecida com a sua. Eu simplesmente vou voltar para casa, cuidar dos assuntos da família, casar, produzir a próxima geração. Ele deu de ombros, você sabe como é. Bem, pelo menos você poderá ensinar um pouco de francês a seus filhos, Connie sorriu. Seu francês melhorou muito nas últimas semanas, ela disse entusiasmada. É muito gentil de sua parte, Connie. Mas preciso dizer que ouvi o capitão conversando a respeito de todos nós,
Com Buckmaster ao telefone em seu escritório. Sim, eu fui bisbilhotar, ele disse sorrindo. Não foi o que nos disseram? Que deveríamos usar nossos ouvidos para conseguir informações? Bem, de qualquer forma, o capitão estava tecendo inúmeros elogios a você, dizendo que foi a surpresa da equipe. Uma aluna nota 10, aparentemente. A seção F espera que você consiga conquistar grandes feitos, minha cara, ele concluiu. Obrigada. Eu sempre me esforcei muito na escola, Connie disse com uma risada. O problema é que nunca tive a oportunidade de testar a mim mesma na vida real. Não tenha medo, Connie. Acho que você está prestes a ter esta oportunidade. James respondeu. Um mês depois, o treinamento preliminar chegava ao fim. Cada agente foi convocado para uma longa e extenuante sessão com o capitão, que sem qualquer cerimônia apontou quais eram seus pontos fortes e fracos. Você se saiu extremamente bem, Constance, e todos aqui estão satisfeitos com o seu progresso, confirmou o capitão. A única crítica feita pelos oficiais responsáveis por seu treinamento é que você às vezes demora demais para tomar decisões. No campo de operações, seu destino pode ser decidido por sua reação imediata a uma situação, entendido? Sim, senhor. Você provou que tem bons instintos, confie neles e eu duvido que a deixarão em maus lençóis. Vamos enviá-la para a Escócia com os outros agentes que passaram pelo treinamento básico aqui, concluiu o capitão. E isso irá completar seu treinamento para as missões que cumprirá no futuro. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Boa sorte, Madame Chapelle, ele disse, sorrindo. Obrigada, senhor. Quando Connie fechou a porta atrás de si, ele acrescentou, e que Deus a acompanhe. Connie, Venetia, James e, para a alegria de Venetia, Henry passaram em todos os testes e foram enviados às terras selvagens da Escócia para começarem um treinamento avançado de guerrilha. Longe de qualquer forma de habitação, os 4 praticaram suas habilidades em explodir pontes e navegar em barcos pequenos sem afundá-los. Também aprenderam a carregar armas alemãs, britânicas e americanas e a escondê-las em caminhões em meio à completa escuridão. A importância da linha de Vichy foi explicada em todos os seus pormenores e os agentes em treinamento foram informados sobre como os alemães haviam criado uma fronteira que cortava a França em duas, separando a zona, entre aspas, ocupada, do norte ao sul. As habilidades básicas de sobrevivência que haviam aprendido em Wanborough Manor se transformaram em realidade quando eram abandonados nos charcos escoceses para aprender a viver com os recursos que conseguiam coletar ou caçar durante vários dias. Um assassino treinado chegou para ensiná-los como matar um agressor de forma rápida e silenciosa. Depois de 2 semanas do início do treinamento na Escócia, Venetia foi removida do grupo. Graças a Deus, ela comentou enquanto fazia as malas apressadamente. Aparentemente, seria enviada a Thames Park para aperfeiçoar minhas habilidades em comunicação com o rádio. Há algo muito sério acontecendo na região do Canal da Mancha, pois estão precisando urgentemente de uma pessoa especializada nesse tipo de comunicação. Oh, Connie, ela disse abraçando sua amiga. Espero que nos encontremos em breve na França. Cuide do meu Henry para mim, por favor. Deixe comigo, disse Connie enquanto observava Venetia fechando sua mala e tirando-a de cima da cama. Mas eu tenho certeza de que você não vai demorar muito para encontrar um substituto. Provavelmente não, Venetia disse, virando-se para encarar Connie, mas foi divertido. Alguém veio bater à porta. Senhorita Burroughs, o carro a está esperando na porta da frente.
Hora de partir. Venetia disse enquanto pegava sua mala e caminhava em direção à porta. Foi um prazer conhecê-la. Você também. Por favor, continue acreditando, pediu Connie. Você vai conseguir passar por tudo isso. Vou tentar, concordou Venetia, abrindo a porta. Mas tenho certeza de que vou morrer quando estiver lá, Connie. Eu sei que vou. Venetia deu de ombros. Adieu.